Outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, boa noite. Boa noite, família Bandeirantes. Boa noite para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. Excepcionalmente, nesta edição e na edição anterior, o Outro Olhar vai ao ar no sábado à noite, em virtude da transmissão pela Band da nossa Expo Inter. E hoje nós vamos falar de família, de espiritualidade e da educação das nossas crianças e jovens. Educação, esses temas todos são temas recorrentes, a gente não cansa de abordar aqui, mas sempre com um outro olhar, como pede o nome do nosso programa. E o outro olhar de hoje é também sobre o papel dos pais nessa jornada da educação dos seus filhos. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu e nos próximos 30 minutos converso com João Malheiro. Ele é doutor em educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, atualmente é diretor de uma escola no Rio e ministra diversos cursos. Tem 5 livros publicados: Escola com Corpo e Alma, Alma da Escola no século XXI, Fortalecer a Alma da Escola, A Preceptoria da Escola e A Construção da Amizade. O professor Malheiro possui 100 mil seguidores no Instagram, por exemplo. Quem quiser segui-lo é só buscar por JEB Malheiro, Jeb Malheiro. Ele se tornou uma referência nacional quando o assunto é educar os filhos para a fé, um tema no mundo cada vez mais materialista que chama a atenção por si só. Professor João, em primeiro lugar, boa noite, obrigado por estar aqui conversando com a gauchada e com todo mundo que nos acompanha pela internet também. Muito boa noite, fico muito feliz também. Vocês sabem que eu sou um dos grandes fãs desse estado, né? Já estive aí pessoalmente várias vezes dando palestras e sempre eu saio ali mais fortalecido na minha identidade masculina. Eu reparo que o gaúcho, né, defende muito a sua prole com muita paixão. Gostaria que muitos pais que, enfim, estão nos assistindo do Brasil todo, olhassem sempre para esse modelo gaúcho, que, bem ou mal, ainda defende toda essa presença do pai na família, e é uma referência muito boa para, quando eu cito algum exemplo, sempre gosto de me inspirar nesse povo másculo. Muito bem. João, eu queria primeiro um olhar global, né, sobre a educação hoje no Brasil, começando por aí, né? O tempo Sim. de eleição, todos os candidatos batendo na mesma tecla, mas eu tenho dito nos meus comentários na Band, sempre com uma repetição de discursos, frases feitas, muitas vezes clichê, né? Num consenso de que a educação não vai bem e não é de agora, né? No que estamos falhando? E será até que temos o diagnóstico correto, João? Claro, né? Eu acho que há muitos anos, quando eu comecei a aprofundar nessas raízes da destruição da educação, né? A gente vai, assim, fez um doutorado na FRJ, o meu primeiro caminho foi assim: o que está acontecendo para que os jovens hoje cheguem no final desse processo de educação, que é o ensino médio, né? Chega lá para 17, 18 anos, o que está acontecendo com que eles não estejam preparados, não estejam maduros para a vida? Isso é o grande dilema do momento atual, né? Não sei se você tem acompanhado as novas mudanças de seleção de candidatos, assim, a nível empresarial. Eles estão percebendo que os que se formam na universidade não estão prontos para trabalharem. Então, os testes de seleção hoje não são mais testes acadêmicos, são testes de maturidade, testes de lealdade, testes de, enfim, de equilíbrio emocional, testes de resiliência, porque estamos, no fundo, formando crianças, e isso é um fracasso educacional. E essa foi a minha grande busca no meu doutorado. Afinal, o que está acontecendo? Daí, as minhas descobertas foram que houve um processo, né, já de 50 anos, se a gente quiser, assim, de curto prazo, mas se a gente fosse mais longo na história, a gente encontraria já 200, 250 anos, né, de destruição, mas houve um processo de despersonalização do ser humano. Esse é o primeiro ponto, que as pessoas talvez não entendam o que quer dizer isso, eu vou explicar. Quando você é um educador honesto,
e você se enfrenta na sala de aula com alunos, o primeiro grande passo é ter um olhar personalizado. Isto é perceber ali um projeto de pessoa que há que construir ao longo de 18 anos de escola. E, para que isso aconteça, o professor ele tem que entender sobre esse assunto. Ele não pode se preocupar somente em educar no seu conteúdo, sabe? Ele é muito bom de matemática, se preparou para ser professor de matemática, história, geografia, biologia, inglês, educação física. Muito bem, ele se prepara para isso, e é o seu primeiro dever, evidentemente, mas esse olhar, ele é muito pobre, ele é muito reducionista. Então, é lógico que, se você fica só preocupado em educar alunos nesse âmbito, obviamente, aquele ser humano que estava te pedindo, me ajuda a desenvolver-me como pessoa, me ajuda a me tornar alguém que se encontra, que entende a sua existência, que encontra a razão do seu viver, o seu projeto vital, sabe? Quando alguém te pede isso e o professor não sabe dar, então é óbvio que aquilo vai se definhando, aquilo vai se enfraquecendo, aquele projeto educativo vai perdendo até a razão de existir, né? E, obviamente, então, as escolas, que sempre formaram pessoas humanas, vão se desfigurando, vão perdendo identidade. Nossa, João, como isso é central e como se fala tão pouco disso. Pois é, então, a primeira pergunta que você me faz, eu vou logo no câncer do problema da educação. Nenhum político fala disso, porque eles não sabem nada disso. Eles sabem vamos dizer assim, de demagogia, né? Verbas para ali, verbas para lá, prédios ali, prédios lá, tem que melhorar a avaliação. Eu tenho brincado, João, que agora o fetiche virou o Chromebook. Temos que comprar Chromebooks para as escolas. Ótimo, mas isso está longe de ser uma coisa. Longe. Então, gente, quando você percebe que as pessoas das escolas estão só esperando conhecimentos, conteúdos para passar numa prova do Enem, poxa, é óbvio que isso gera uma outra cara. A escola perdeu a sua identidade. Então, eu chamo hoje as escolas, a imensa maioria das escolas do Brasil, de cursos preparatórios de Enem. São as escolas de hoje. Aquela escola tradicional, que sempre formava pessoas, onde se preocupava com a sua parte, sensório-motor, a sua parte mais afetiva, a dimensão intelectual, tudo bem, que é que se importa, a parte mais da liberdade, da força de vontade, e como você dizia aí há pouco, toda a parte social, transcendental, religiosa, isso tudo foi ficando de lado, foi saindo. Foi como se dissesse, isso aqui não é importante, isso aqui não é importante, isso aqui não é importante, isso aqui não é importante. Vamos educar só, então, em que serem gente muito inteligente, muito preparada para o mercado de trabalho, para conseguir depois uma boa faculdade, um bom emprego, pronto, sucesso total. E esse processo foi sendo conduzido nos últimos 50 anos. Estão aí as pessoas no mercado de trabalho, alguns com sucesso, mas você pergunta para essas pessoas que têm sucesso profissional, e aí, você está bem? E eles falam, não estou bem. Está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. E as filas de terapia psiquiatra lotadas. Lotadas. Então, obviamente, com uma pessoa honesta que analisa esse fenômeno com muita lupa, fala, pera, o que está falhando aí? Foi isso a minha grande questão no meu doutorado. E eu percebi, o que está faltando é formar pessoas completas, com essas dimensões todas, e haja, de fato, uma honestidade de dizer, senhoras e senhores pais, vamos juntos formar o seu filho a ser pessoa humana, para que ele, lá na frente, além de conseguir o sucesso profissional, consiga principalmente o sucesso existencial. Então, é isso que está acontecendo na educação. E é isso que tu chamas de o teu conceito de educação personalizada? Isso mesmo. O que é uma escola que tem esse olhar? Eu não chamo um método, eu chamo um olhar. É aquela escola que forma os professores, como eu faço aqui no meu colégio, Porto Real, que antes dele entrar em sala de aula, ele fica 1 ano sendo preparado, porque a universidade, infelizmente, deixou de fazer isso, porque eles não têm uma visão transcendental da vida, têm uma visão meramente materialista, marxista da vida, vamos ser claros. Então, como é que eles vão ensinar aquilo que eles combatem? Então, naturalmente, nós, na nossa escola, temos que recompor, temos que resgatar todo esse olhar personalista, e então, naturalmente, o professor, depois de 1 ano de palestras, de tutorias, práticas, estudo de casos, congressos que a gente manda, aí ele vai ganhando, eu acho tão legal esse momento,
aquele olhar de professor formador. É isto. Um professor verdadeiro é um professor formador. Ele entra em sala de aula para formar pessoas humanas em desenvolvimento, em potencialização. E quando isso não acontece, então, 99% dos professores, hoje, desculpa os que me escutam, mas aceitem que é verdade isso, né? O professor gera vamos dizer assim, uma aula meramente de instrução, né, de repetição, de fazer exercícios, de repetir um conteúdos para preparar-se para umas provas, e não gera alunos que estão usando do seu conteúdo para se formarem como pessoas. Porque o conteúdo existe para se formar como pessoas. Eu entendo a história na minha história pessoal, eu entendo a geografia para entender o meu mundo, eu faço uma aula de português para eu me expressar bem como pessoa. Olha que bonito. Quando eu entendo matemática, eu quero ter raciocínio lógico, porque eu quero saber o que é fim, o que é meio na minha vida. Então, repara, todo o conhecimento está ao serviço dessa pessoa que está em desenvolvimento. Quem está com essa motivação, a aula é outra, é show. Aula é show, como eu chamo, né? Agora, quando a aula é ficar dando conteúdos para o garoto decorar e fazer uma prova, isso vai se empobrecendo, o menino vai perdendo a vibração, não tem entusiasmo educacional. E as aulas são chatas, e quando o cara não gosta de matemática, coitado dele, né? E quando não tem dificuldade para línguas, como o inglês, a pessoa detesta aquela matéria, porque é tudo só para aprender por aprender. E ao contrário do que muitos imaginam, João, não é um problema só das escolas públicas, não, né? Escolas caríssimas estão com esse mesmo problema. Infelizmente, eu diria, bom, a escola pública, aí se a gente fosse aprofundar, aí a gente tem um tremendo desespero, vamos chamar assim, essa é a palavra, desespero, porque a gente sabe que as escolas públicas, elas são moeda política, não é ali um instrumento sincero, real, para que o aluno realmente aprenda e vá se desenvolver. A gente sabe que isso não é verdade, né? Está aí o famoso documentário do Brasil Paralelo, para quem acompanha essa plataforma, tem lá um documentário que chama Pátria Educadora, que ele foi muito claro, né? Ali é uma jogada política de manipulação do povo, ali é um lugar de você conseguir votos, ali a escola, a educação hoje, ela é usada como instrumento de doutrinação e de politização da sociedade. Então, é óbvio que não está ninguém muito preocupado em formar pessoas humanas, evidentemente, e se você ainda tem um olhar meio esquerdista, naturalmente, você não está interessado que as pessoas tenham um contato com o seu criador, com a sua transcendência, isso vai contra esses ideais. Isso, eventualmente, ou frequentemente, eu até diria, acontece também em escolas confessionais, né? Pois você sabe que essas escolas confessionais estão fechando. Aqui no Rio de Janeiro, que são várias, que são as tradicionais do Rio de Janeiro, as que têm mais de 100 anos, elas estão definhando. A gente sabe que essas escolas estão perdendo a sua identidade, já estão com vagas no início das matrículas, e percebe que não preenchem todas as vagas, e muitas já fecharam. Aqui, todo ano, aqui no Rio de Janeiro, várias escolas católicas foram fechando, porque, efetivamente, o que aconteceu, né? Essas escolas perderam essa identidade que havia há 100 anos atrás com formar pessoas humanas, como a gente está expressando aqui hoje. Então, a escola, quando começa a concorrer com esses cursos preparatórios poderosos, que estão por trás, grupos empresariais muito fortes, que têm condições de pagar muito melhor os seus professores, têm condições de oferecer instalações muito mais atualizadas, então os pais vão percebendo que, vou levar os meus filhos para esses lugares, pelo menos lá eles passam no Enem, enquanto que esses outros que prometiam formar pessoas humanas não formam mais, porque também não tem mais freis, monges, freiras, que eram os responsáveis por esse trabalho bonito da educação. Então, as escolas vão terceirizando para pessoas que até nem têm fé. Então, as escolas católicas perdem a fé, os próprios diretores não sabem mais o que fazer, então acabam terceirizando para pessoas despreparadas, acabam se despersonalizando, então ficam umas coisas meio sem sentido. Então, as escolas confessionais, eu acho que estão com seus dias contados mesmo. Pois é. E eu vivi isso, dei esse testemunho outro dia aqui, quando eu entrevistei o Tiba, né? Quando eu prospectei escolas cristãs aqui em Porto Alegre, para meus 3 filhos, quase todas as cristãs que eu abordei tinham um certo... Quando eu perguntava, nenhuma apresentava essa identidade cristã na apresentação da escola, né? Sim. E quando eu abordava sobre isso, eu e a minha esposa, a preocupação era de imediatamente
dizer-se plural, ecumênica, aberta a todas as religiões, e eu procurava exatamente alguém que conduzisse também para essa dimensão. Então, há uma certa vergonhazinha até de ser uma escola confessional, né? Quando os pais Sim. procuram exatamente isso, né? Você sabe que hoje os pais, quando chegam aqui no Porto Real, que, enfim, não é uma escola oficialmente católica, mas tem uma identidade claramente católica, não é? Os pais hoje nos buscam por dois motivos. Primeiro, justamente por essa clareza, essa transparência que nós mostramos logo no início da entrevista, dizendo que é uma escola que está muito preocupada com os valores cristãos da família, está preocupada em formar esses pais nesses valores da família, e depois também dizemos que usamos a metodologia single sex, separamos as meninas dos meninos, porque efetivamente, como era antigamente nas escolas, você lembrará, né, já usavam dessa metodologia, porque aqui de forma errada Você tem coragem de fazer isso? Claro, porque eu sei, do ponto de vista científico, as vantagens científicas e acadêmicas de fazer isso. Menino aprende muito diferente das meninas. Eu posso falar aqui durante mais de 5 horas sobre essa temática, porque, efetivamente, né, todos os desafios de um professor hoje é justamente compaginar as meninas que aprendem de forma muito mais rápida em português, por exemplo, e os meninos super mais lentos, e quando tem que ensinar matemática, ao contrário, os alunos são muito mais eficientes, muito mais, enfim, capazes para o raciocínio lógico matemático, enquanto as meninas não. Então, o professor tem que fazer esses equilíbrios de puxar um pouco para esses dois lados, quando é português, quando é matemática, e os dois acabam perdendo, tanto as meninas quanto os meninos. Agora, a gente percebe pelos resultados acadêmicos que tem aí, dos exames internacionais, o PISA, por exemplo, quando você separa meninos e meninas, os dois crescem, os dois amadurecem, os dois se tornam pessoas mais completas. E quando, como eu dizia há pouco, a finalidade da minha escola é formar pessoas humanas, então, naturalmente, o sexo tem muito a ver com essa personalidade. Então, é óbvio que quando eu formo homens, como eu dizia há pouco, e elogiava os gaúchos, ou formamos meninas, eu estou buscando tudo isso, eu estou buscando uma masculinidade, uma feminilidade. Então, é óbvio que quando você separa, não só do ponto de vista acadêmico, mas do ponto de vista da maturidade, né, do equilíbrio emocional, da convivência, tudo isso vai favorecendo esses aspectos na educação single sex. Agora, Você sabe que as melhores escolas do mundo, as melhores escolas da Inglaterra, da Alemanha, dos Estados Unidos, Portugal, Espanha, são single sex? Não sabia. Pois é, os pais não sabem disso. Então, como há hoje muita ideologia por trás e abafam essas novidades, abafam essas notícias porque vão contra tudo que eles pregam, então, naturalmente, os pais ficam um pouco assustados. Pô, mas será que é conveniente escolas desse jeito? E como é que vai ficar meu filho na socialização? Como é que o meu filho vai ficar depois no relacionamento? O mundo hoje é misto. As pessoas perguntam isso e eu falo, evidentemente que eu sou preocupado com a socialização do seu filho, mas estou muito mais preocupado em que ele primeiro seja ele quem é, e que ele se encontre quem ele é. E o que está acontecendo hoje, justamente, como a gente dizia há pouco, é que eles não se encontram, eles chegam no final do ensino médio, não sabem quem são. Tu coloca a criança numa lógica sempre de uma espécie de débito social prévio, né? Então, ela nem se encontrou ainda e já está devendo prestação de contas sociais, né? E aí a mãe já cobra a namorada com 10 anos, olha só que absurdo, né? E já prevê questões sexuais de segurança e e traz o namorado para casa, são questões muito esquisitas, coisas muito precoces, não te parece, né? Então, quer dizer, o menino nem sabe quem ele é, nem que corpo tem, nem como é que está todo o seu equilíbrio emocional, afetivo, e qual é a finalidade da sexualidade, a pessoa não sabe nada disso, e já fica brincando com esses negócios, então é óbvio que vai dar problema, né? Agora, João, eu vi que você fala aí, seu filho e você, né, você pais, crescendo juntos. Aí eu queria que tu colocasse os pais para a nossa conversa e explicasse um pouco, conceituasse um pouco como é que deve ser essa relação, pais, escolas, educação de filhos, ambiente escolar, né, o protagonismo dos pais nisso, alguns tirando o corpo fora, jogando para a escola. Nos dá um pouco a tua visão sobre esse consórcio aí. O Colégio Porto Real, né, ele cresce muito rapidamente. Temos 10 anos de existência, já temos 400 alunos. E a gente percebeu que o nosso grande segredo era exatamente esse, era formar os pais que pedem para ser formados, eles querem ser formados, eles estão sedentos de formação, como a gente dizia no começo,
porque eles percebem que se eu me torno um bom pai, pai e mãe juntos, nesse projeto educativo consistente, escrito, elaborado, junto com a escola. Então, quando há essa parceria, família e escola, ambos trabalhando no mesmo projeto educativo, mas, obviamente, os pais sendo os protagonistas, os responsáveis, e a escola como uma subsidiária dessa família, então, é natural que os resultados depois são surpreendentes. Sabe por quê, Kleber? A criança, quando apresenta dificuldade de aprendizagem, meu filho não aprende a ler, o meu filho não sabe se expressar bem, o meu filho está muito mal em matemática, que o meu filho não é concentrado, ele tem déficit de atenção, sabe? Já toma Ritalina, sabe? Quando a gente vê esses fenômenos, a gente fala, mas, cara aí, será que é um problema da criança ou é um problema da família? E 100%, repito, 100% do aluno problemático em sala de aula, a causa principal são pais distantes, são pais ausentes, são pais permissivos. Então, esse é um tema muito interessante, muito sério, concorda comigo? Quer dizer, se os pais não assumem o protagonismo, como você dizia, e vão terceirizando, mas não por má vontade, é porque não sabem mesmo ser pais. Não foram preparados. Ninguém se prepara hoje. Foram educados também, né? Não foram. Antigamente, a cultura dava essa formação. Havia na nossa cultura, na nossa sociedade, uns princípios claros de educação, havia, pois, uns valores, havia uns limites, havia... Tudo isso levava os pais, encaminhava os pais para esse trabalho de educação. Hoje, quando o homem vem ao mundo, ele olha, cadê a estrada? Cadê os valores? Cadê as referências? Não tem nada, o relativismo acabou com a educação. Então, obviamente, os pais se sentem muito inseguros, se sentem incapazes, vão, às vezes, nas redes sociais achar, né, o segredo de como educar um filho, não encontram muito, então, naturalmente, vão acabando terceirizando ou desgovernando mesmo, e é o que está acontecendo na imensa maioria das famílias brasileiras. Por que eu entrei no Instagram? Todo mundo me pergunta. Eu detestava o Instagram, detestava fazer esse tipo de trabalho a nível eletrônico, eu gosto muito da presença, ser presencial, mas eu percebi que, de fato, depois que eu entrei no Instagram, e você falou que estou com 100 mil seguidores de forma muito rápida, é porque eu falo isso que eu estou falando para vocês agora, de forma muito clara, de forma muito simples, muito lógica, porque que não está conseguindo educar, e eu vou te dar o segredo, vou te dar o caminho que havia antigamente. Eu simplesmente só fiz um trabalho de reconstrução da estrada, asfaltei novamente e mostro, pai, quer me seguir? Siga-me e eu te ensino a ser um bom pai, uma boa mãe. E os pais me seguem realmente. E todo mundo, quem conhece o meu trabalho, já viu que é um trabalho honesto, transparente, e justamente quer ajudar as pessoas. Tu tens essa clareza de linguagem que também é incomum para tratar de temas de educação, né? Porque ele tem o pedagogês também, e isso, às vezes a gente não nos foge da compreensão, né? Isso, eu detesto isso. Então, justamente, apesar de ser doutor em educação, eu já escrevi vários livros, toda a minha comunicação tem essa máxima: eu tenho que me fazer entender com qualquer pai. E é por isso que as pessoas me acompanham. Então, eu quero que você, então, respondendo mais a sua pergunta, o que a gente tem que fazer? É ajudar os pais, sinceramente, com muita humildade, com muita serenidade, com muita simplicidade, a ajudá-los a serem realmente bons pais. E quando você dá isso, eles aceitam, eles gostam. Vou te dar um exemplo bem concreto. Aqui no nosso colégio, nós temos uma vez por mês, olha só que número, às 8 da manhã, portanto, antes de eles irem para o trabalho, eles deixam o seu filho na escola e tem uma vez por mês uma formação, uma palestra, dada por um de nós, professores aqui do colégio. A gente chamamos algum convidado. Você sabe quantos vêm? 250 pais nas quartas às 8 da manhã. E os outros 150 famílias que não vêm presencialmente, eles assistem online, porque a gente também oferece o serviço online. Mas eles preferem vir presencialmente do que o serviço online. Então, o que está acontecendo? A gente consegue deduzir, peraí, esses pais estão sedentos, esses pais estão querendo, eles se veem que aqui a formação está, de fato, ajudando eles a serem bons pais, ele vem. Agora, se ele vem na escola e vai estudar o efeito estufa da Amazônia, se ele vai estudar o sexo dos anjos, então é óbvio que eu vou
trabalhar. Bom dia, meus A separar lixo orgânico do reciclável. Isso, tem muitos colégios que organizam esse tipo de bobagem, né, só para promover, né, um encontro social, conhecer as famílias e tal. Muito bom, isso é muito bacana, mas nós já temos outros eventos para isso, temos festa junina, temos o Dia dos Pais, o Dia das Mães, temos aí, você faz acampamentos com os pais da nossa escola, é um sucesso os acampamentos. Imagina, pais e filhos fazendo acampamentos. João, olha, talvez eu te convide de novo, viu? Porque esse assunto é rico, eu tenho, faz parte das minhas preocupações como pai, como jornalista. Eu já fui chefe da Casa Civil aqui no Rio Grande do Sul, vivi por dentro também a insuficiência e a distância do diagnóstico dessas leituras que tu trazes aqui. Eu tenho trazido convidados que abordam desse teu jeito. Então, foi uma bênção te ouvir, teria assunto para muito mais, né? Eu vi num dos posts recentes, por exemplo, que tu falaste sobre o que muda os filhos serem educados para a fé e para a espiritualidade, por que é bom para eles, né? Porque quando tu fala, às vezes, vou educar meu filho para a fé, parece que tu está cumprindo uma obrigação católica. Não, nós estamos falando que é bom para os filhos, né? Tu defendeste ali, né? Então, eu costumo dizer que um pai que não entende que a criança, desde cedo, precisa ser semeada nessa dimensão espiritual, ele está deixando o filho vulnerável para o mundo de hoje. Concordo? O mundo de hoje está tremendamente perigoso, né? Está sem defesa, né? Defesa. O garoto pega um celular com 10 anos, já está vendo pornografia. Ele vai numa festinha de 11 anos, as meninas têm que beijar os meninos na porta. Olha só, que absurdo. Um pai que tem um garoto adolescente já faz sexo com a namorada em casa. Quer dizer, são problemas muito graves. E eu digo isso, sabe por que eles estão assim? Porque eles não estão sendo ajudados a desenvolver uma consciência mais delicada, a perceber o bem e o mal, diante de seu Criador. Essa é a verdadeira religião. Eu sigo um Deus, não sigo um pai, não sigo uma mãe, não sigo um amigo, não sigo um padre. Eu sigo Deus que se encontra, Deus que se revela a mim pessoalmente. Então, a religião, para mim, é um encontro pessoal com Deus que eu tenho que promover no meu filho desde cedo, quanto antes. E quando esse seu filho encontra esse Deus pessoal, então ele tem a motivação pessoal de amá-lo na prática, vivendo os seus mandamentos, os seus critérios, o bom senso do homem feliz, como eu gosto de chamar o bom senso do homem feliz. Então, obviamente, uma criança sem dimensão transcendental, sem essa união com o Criador, a sua consciência vai ficando meio turva, vai ficando meio confusa, e acaba ficando animalizado, e aí vive uma relação de animais dentro de uma selva de pedra, onde está todo mundo lutando pela sobrevivência e pelo prazer imediato próprio de um cachorro sem racionalidade. É tudo muito óbvio, não é, Kleber? É isso mesmo. João, professor João, Deus te abençoe. Parabéns pelo teu trabalho. Fiquei muito feliz de poder te entrevistar, te ouvir, aprender contigo. Quero, na próxima ida aí para o Rio, tirar um tempo, se tu puderes, te conhecer. Claro, venha conhecer o Colégio de Porto Real e seja contagiado. E só gostaria de terminar dizendo para as pessoas que me ouviram que não se choquem com esse meu estilo um pouco, talvez, veemente. Mas eu penso que é uma comunicação que eu descobri que é necessária hoje para tirar, às vezes, o pai dessa mesmice, sabe? Desse estado, assim, de ficar adormecido. Os pais estão adormecidos hoje. Estão vendo as coisas acontecendo. E perdidos também, né? Perdidos. Então, quando eu dou esse discurso um pouquinho mais violento, peço desculpas se eu ofendi alguém, se foi inconveniente, mas reparem, é todo o carinho do mundo que eu faço isso para te acordar, para perceber que você é protagonista da felicidade do seu filho, e tudo que você fizer hoje e agora para que o seu filho entre nesse caminho do bem, você nunca irá se arrepender na sua vida. Enquanto que os pais permissivos, os pais que se acham bons pais, dando tudo do ponto de vista material, depois eles se arrependem muito. Eu vejo muito pai arrependido me procurando, João, o que eu faço agora? Porque eu não dei o principal para o meu filho, que é o amor. Então, é óbvio que esses pais se arrependem muito. E pais cheios do dinheiro, às vezes. Isso, então, senhores pais que me ouvem, né, acordem, porque o seu filho, o que mais quer de você é esse amor sincero, essa entrega, doação, que é educar na dureza, que é educar no não, é educar, pois, no limite. Então, isso é o que os pais hoje não estão querendo, porque acham que vão ser pais retrógrados, pais fundamentalistas, e é uma mentira. O verdadeiro pai é aquele que exige, por amor, a felicidade do seu filho. João Malheiro, obrigado pela aula. Quem nos acompanha pela internet está vendo que é dia, né? Nós estamos gravando de dia, esse sol lindo aqui em Porto Alegre, mas o programa vai ao ar sábado de noite, por causa da nossa Expo Inter. Obrigado, João. Deus abençoe. Um abração a todos, gaúchos. Um abraço.
Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom final de semana.